Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos, espero que estejam todos bem. Bom, pessoal, então hoje nós vamos fazer aqui uma aula experimental, uma aula caseira, né, um vídeo caseiro, sobre dilatação térmica. Antes do encerramento das aulas, nós estávamos trabalhando com termometria. O último assunto que nós vimos e que nós fizemos atividades foi sobre escalas arbitrárias. E nós precisamos dar continuidade no conteúdo, tá? Então vamos tentar por aqui e depois a gente vai conversando lá e debatendo para ver se deu certo ou não. Então o próximo assunto que nós estudaríamos em sala de aula e o faremos por aqui é o assunto de dilatação térmica. É um assunto que em sala de aula em particular eu gosto de trabalhar. Tem a parte matemática que vamos ver como que vai ser lá na resolução de exercícios, né? E que em sala de aula seria bem mais fácil, é claro. Mas enfim, vamos tentar, né, gente? Então o assunto é dilatação térmica, tá? Assunto do segundo ano. Bom, são duas aulas que eu vou trabalhar com vocês nesse vídeo aqui. Aula 1, que é a parte da introdução, a parte teórica, e a aula 2, que já é a classificação na dilatação térmica linear. Enfim, vamos para a aula 1 então. Em primeiro lugar, onde nós vemos os efeitos da dilatação térmica no nosso dia a dia, né? Ou seja, por que estudar dilatação térmica? O que isso, né, pode nos ajudar no dia a dia na compreensão do que e de quais fenômenos? Bom, primeiramente que a dilatação térmica ela é um fenômeno que é principalmente trabalhado na engenharia, né? Então, se você for trabalhar com engenharia civil, engenharia mecânica, né, engenharia elétrica, então, especificamente para as engenharias, isso vai ter, obviamente, maior relevância, tá ok? Bom, são vários exemplos que a gente até poderia estar discutindo em sala de aula. Eu destaquei aqui os exemplos principais, né, os mais tradicionais que são trabalhados em sala de aula. Então, lá na engenharia civil, por exemplo, é bastante comum, após a construção de uma casa, de um prédio, etc., né, aparecerem trincas nas paredes. Essas trincas elas podem ser causadas, sim, por causa do fenômeno da dilatação térmica, né, devido à exposição no sol, né, com o sol. Fendas de dilatação em pontes. Então é bastante comum quando o engenheiro faz a construção de uma ponte, ele tem que colocar lá uma fenda de dilatação, que eu já vou mostrar aí para vocês o que é. Os fios de luz da rede elétrica, né? Então a gente vê que a gente consegue perceber que no inverno esses fios de luz de transmissão estão um pouquinho mais esticados e no verão forma até aquela famosa barriguinha, eles ficam um pouco mais soltos, né? O risco é quando a dilatação é muita e um fio de luz encosta no outro, fechando um curto-circuito, né? Algo que não deve acontecer. Rachaduras em calçadas também, assim como aparecem trincas em paredes, né? As calçadas elas podem rachar lá quando você faz uma calçada de concreto, de material, né? E o principal exemplo de todos, né, o mais clássico, são as fendas de dilatação dos trilhos de trem, né, que eu já vou falar ali e vai ter algumas imagens. Então, aqui começando pelas trincas, né, é muito comum você observar determinadas trincas nas paredes, não tão grande quanto essa, né, não tão perigosa quanto essa. Aqui a foto está um pouco exagerada, já é uma trinca estrutural, né, o que aparenta. Mas você, né, se for uma trinca menor que essa, tá, você chama lá o pedreiro, ele vem lá com um V da trinca, uma massinha que a gente fala popularmente, ele vai passar essa massinha e fazer todo o acabamento, vai ficar show de bola lá, resolve o problema. Fendas de dilatação em pontas, então é bastante comum você estar viajando e você observar essas fendas aqui, ó, né? Que a roda do carro até quando passa faz um som, né? Olha que interessante esse tipo de fenda aqui de dilatação. Então, se o engenheiro, por exemplo, não colocar essas fendas aqui de dilatação na construção de pontes, tá? Isso pode causar um problema muito sério na estrutura, né, da ponte e ela de repente ser interditada e ter que ser demolida e fazer tudo de volta. Então essas fendas de dilatação é uma parte importante da ponte aqui, porque o concreto ele vai dilatar e a fenda ela serve justamente para isso, para que o material tenha para onde dilatar. Né? Aqui ele está dando uma representação. Ó. Aqui com o frio você observa com mais facilidade, né, a fenda, e quando esquenta, né, com o calorzão que o sol faz, né, o material da ponte tende a dilatar e você repara que fica mais estreitinho, fica mais difícil até de você observar, né, essa fenda. Então é importante que tenha essa fenda de dilatação sim, né, para o material
ter para onde expandir quando ele precisa. Se não tiver, o material vai forçar, se não tiver a fenda, o material vai forçar a dilatação e aí pode começar a aparecer rachaduras, né? E isso abalar a estrutura da ponte. Como eu falei aqui, né, no caso dos fios de energia, né, eles estão ali todos soltos no ar, e como os fios de energia são feitos de cobre, que é um metal e que é um condutor, eles tendem, é um condutor térmico, assim, além de ser um condutor elétrico também, eles tendem a dilatar sim com o calor. No caso, se tiver um outro fio de luz aqui embaixo e que ele venha a encostar um fio no outro, isso vai fechar um curto, algo que não deve acontecer, né? Então, também tem que ter um certo cuidado aqui com a questão da dilatação dos fios da rede elétrica. Calçadas, né? Então você foi lá, gastou uma grana com uma calçada numa reforma que você estava fazendo na sua casa, de repente começou a rachar, certo? Então também, né? Também é onde pode acontecer. Ou então pôs um piso, né? Olha o que aconteceu aqui. Aqui pior ainda, né? Então também pode acontecer em calçadas. Por isso que você vê que o pedreiro, quando ele passa lá o concreto, ele vai jogando água na calçada, né? Por quê? Para evitar que, durante o processo em que o concreto está secando, ele sofra essa dilatação e isso venha a estragar o serviço, né? Ou seja, causar a trinca na calçada. E por último, olha que interessante essas fotos aqui. Ó. São trilhos que, devido ao forte calor, aqui não, mas eu acho que essa foto antiga houve um grande incêndio e olha o vagão do trem lá descarrilhado, né? Então, olha o quanto, né, dilatou por causa do forte calor, né, nessas regiões aqui. Ou seja, quando você projeta uma rede ferroviária, de trilho para trilho, ele é deixado, como ele está mostrando aqui, ó, folgas entre os trilhos. Ó. Aqui é uma foto bem de perto, bem boa da gente comparar isso. Essa folga ela existe para que o material possa dilatar com a alta temperatura, com o calor. Né? Então, por exemplo, se eu venho aqui na hora do almoço, por exemplo, no verão, né, por volta, né, meio-dia, 1 hora da tarde, que está super quente, eu vou observar que essa fenda, ela quase que não vai existir. Essa barra, ela vai se juntar com essa barra aqui. Por quê? Porque o material vai sofrer dilatação, como ele está mostrando aqui. Ó. Aqui a uma temperatura baixa, como o meu termômetro está mostrando, você observa claramente a fenda. Esquentou com o calor do sol, por exemplo, né, uma barra se une à outra. É importante ter essa fenda para que o material possa ter, né, para onde dilatar. Ele tendo para onde dilatar, não vai acontecer, como a gente viu na imagem anterior ali, né, do trilho ficar todo retorcido assim, tá certo? Então, gente, o problema de dilatação, entre outros exemplos, não são só esses, tá? Deixo até para vocês estudarem e pesquisarem em casa sobre outros casos de dilatação, mas aqui são os exemplos mais comuns, os exemplos clássicos que são trabalhados em sala de aula para explicar o fenômeno da dilatação, certo? O porquê da dilatação. Bem, por que a dilatação térmica acontece? Como ela ocorre? Em primeiro lugar, pessoal, voltando um pouquinho ao que foi falado antes do encerramento das aulas, a dilatação térmica é um fenômeno microscópico, tá? Ou seja, para a gente poder entender o que acontece, a gente tem que ir lá, né, e estudar o que acontece com os átomos e moléculas que constituem determinado material quando eles são aquecidos ou quando eles são resfriados. Bom, lembrando então que a matéria, como nós a conhecemos, seja no seu estado sólido, líquido ou gasoso, ela é formada de átomos e moléculas. Esses átomos e moléculas, como nós já tínhamos visto em sala de aula, não estão paradinhos lá estáticos. Esses átomos e moléculas, eles têm uma certa eles estão em constante agitação, eles têm um certo grau de agitação, né, uma certa vibração. Por quê? Porque eles possuem uma coisa chamada energia interna. E esta vibração se dá devido a essa energia interna, que nós representamos pela letra U e que é possível, inclusive, calcular essa energia interna. E nós faremos esse cálculo da energia interna um pouco mais para frente, tá? Bom, aqui uma visão microscópica da matéria. Então, veja, você tem lá os átomos ligados átomo com átomo, formando uma molécula inteira. Né? Eu coloquei aqui várias fotos. Então, o que acontece? Cada átomo desse tem uma certa agitação, uma certa vibração.
E nós sabemos que com o aumento da temperatura, essa vibração tende a aumentar, assim como com a diminuição da temperatura, essa vibração tende a diminuir. Olha que interessante essa disposição das moléculas aqui, né? E aqui uma imagem computacional tridimensional, né, de alguma cadeia aí, de alguma molécula, tá certo? Bom, então, como foi falado já anteriormente, quando um corpo é aquecido, ou seja, ele recebe calor e a sua temperatura aumenta, os seus átomos e moléculas tendem a vibrar mais intensamente, devido ao aumento da energia interna desses átomos e moléculas. Caso esse mesmo corpo seja resfriado, ou seja, ceda calor, perca calor, a sua temperatura vai diminuir e os seus átomos e moléculas tendem a vibrar com menor intensidade. Então, o aumento da temperatura significa o quê? Né, aquecimento, no caso aqui para o gás, mas se fosse um líquido ou sólido seria a mesma coisa, e isso causa um aumento da energia interna desse átomo ou molécula. Resfriando, a temperatura diminui, a energia interna vai diminuir, diminuindo o grau de vibração. E numa transformação isotérmica, o que é uma transformação isotérmica? É quando a temperatura é constante. Gente, se a temperatura não aumenta e não diminui, a energia interna permanece constante também, tá certo? Bom, o que acontece? Vamos pegar o caso em que a temperatura aumenta. Com o aumento da temperatura, há um aumento no grau de vibração de cada átomo e molécula constituinte deste material. Devido a esse aumento no grau de vibração dos átomos e moléculas, vai haver um maior distanciamento, né? Não sei se vou conseguir destacar aqui, mas olha a diferença de distância que tinha aqui e após a temperatura desse corpo aumentar. Então, o aumento da temperatura ocasiona o aumento no grau de agitação das moléculas. E isso ocasiona um maior distanciamento molécula a molécula, ou átomo a átomo, na rede cristalina do material, na estrutura do material. E é por isso que a dilatação térmica ela acontece, devido a esse aumento, né, na distância molécula a molécula na estrutura do material. Ou seja, a dilatação térmica é um fenômeno microscópico também. Desse modo, podemos fazer a seguinte afirmação, que a temperatura e a energia interna, o nosso Uzinho aqui, são grandezas diretamente proporcionais, como a tabelinha está mostrando. Então, aqui estou dizendo que a temperatura e a energia interna são grandezas diretamente proporcionais. Em outras palavras, a temperatura e o grau de vibração são grandezas diretamente proporcionais. Assim, o aquecimento causa um aumento no grau de agitação térmica de suas moléculas, consequentemente havendo uma maior separação entre elas. Com isso, a maioria dos materiais dilata-se quando aquecida e contrai-se quando resfriada. Ou seja, essa aproximação molécula a molécula é chamada de contração, no caso de resfriamento. E a expansão é quando é aquecida. Gente, quando a gente fala dilatação, a dilatação ela significa duas coisas: expansão ou contração do material. Expansão no caso de calor, contração no caso de resfriamento, tá? Mas também entende-se falar dilatação, né? Falou, dilatou. Então, popularmente falando, significa que o material esquentou e seus átomos e as suas moléculas se distanciaram mais um do outro. Aqui, né, mostrando mais uma vez uma outra representação. Então, eu aquecendo esse material, eu causo o aumento no grau de vibração molécula a molécula, o que causa um maior espaçamento entre elas, tá? Corpo frio, as moléculas estão mais quietinhas, digamos assim, estão vibrando menos. Corpo quente, elas estão vibrando bem mais. E por estarem relacionadas com aumento ou diminuição da temperatura dos corpos, esses fatos são conhecidos como dilatação e contração térmica. Aqui, mais uma imagem mostrando, né, a estrutura sólida. No caso, a gente entende cada pontinho verde desse como uma molécula. Se a temperatura estiver alta, o grau de vibração estará maior também. Ele representa no sólido a ligação química por molinhas aqui, né? Isso para mostrar que cada átomo está preso a outro átomo, no caso de um material sólido, né? No caso de líquidos e gases, eu estou colocando duas imagens aqui para mostrar que os líquidos e gases
eles estão mais livres na estrutura do material, né? Então, no caso do sólido, só vai haver movimento. No caso do líquido ou gás, a energia interna ela está diretamente relacionada à energia cinética de cada molécula e átomo que constitui esse material, tá certo? Portanto, a energia interna nos sólidos é vista em forma de vibração. Opa, apertei sem querer aqui, tá? E no caso de líquidos e gases, a energia interna ela está diretamente relacionada à energia cinética dos átomos e moléculas desse corpo. Isso foi falado em sala de aula, já lembram-se, pessoal? Dando sequência, tipos de dilatação. São 3 os tipos de dilatação. Dilatação linear, que nós vamos representar por ΔL, pode ser o L maiúsculo ou o L minúsculo, tanto faz. Dilatação superficial, que é o ΔA ou ΔS. Alguns livros trabalham com ΔA, A de área, outros ΔS, S de superfície. Lembrando que falar cálculo de superfície ou cálculo de área é a mesma coisa. E a dilatação volumétrica. Gente, eu esqueci de colocar aqui na apresentação, mas eu vou falar agora e preste bastante atenção. Inclusive, se puderem anotar no caderno, anotem. A dilatação linear ela é chamada de unidimensional, porque é uma dimensão, unidimensional. A dilatação superficial, como o cálculo de área é lado vezes lado, basicamente, né? A dilatação superficial ela é chamada de bidimensional, por serem 2 dimensões. E a dilatação volumétrica, ou seja, cálculo de volume, é lado vezes lado, né? Volume do cubo, por exemplo, é lado elevado ao cubo, aresta ao cubo. Ou seja, como é o produto de 3 dimensões, a dilatação volumétrica é chamada de tridimensional. Então, a linear é unidimensional, a superficial é bidimensional e a volumétrica é tridimensional. Beleza, pessoal? Não se esqueçam disso e anotem. Bom, até aqui foi a aula 1, então. Aula 2, vamos iniciar agora, que é o entendimento e cálculo da dilatação linear. Ou seja, dilatação linear, que nós representaremos por ΔL, ela é chamada de unidimensional. Gente, para isso, vamos fazer o seguinte. Então, primeiramente, vamos definir. A dilatação linear é a variação apenas do comprimento. Na matemática, a gente usa a letra L para comprimento, né? Portanto, se nós estamos analisando apenas a variação do comprimento, por isso ela é chamada de unidimensional, uma dimensão, que uma barra experimenta quando aquecida devido a uma variação de temperatura. Gente, alguns livros usam ΔT para intervalo de temperatura, como a gente está usando em sala de aula. Outros livros usam ΔT. Eu coloquei as duas aqui. E eu, francamente, prefiro a letra T minúsculo, mas tanto faz você usar a letra T maiúscula ou minúscula, tá? Assim como ΔL, tanto faz usar o L maiúsculo ou minúsculo, vai de cada autor, uma questão de gosto, tá? Bem, o que nós temos aqui? Nós temos inicialmente uma barra, que ela tem um comprimento inicial que nós vamos representar por L0. O comprimento inicial é o comprimento antes da dilatação. Por exemplo, o exercício vai trazer assim: considere uma barra de ferro de 2 metros de comprimento, né? Então, esse 2 metros é o comprimento inicial. Vamos pegar essa barra de 2 metros e colocar ela num forno, né, industrial, e vamos ver lá o que acontece com ela. Ou seja, ela vai expandir, etc e tal, mas enfim, esse 2 metros é o L0, que é o comprimento inicial, ou seja, o comprimento antes da dilatação. Peguei essa barra, coloquei ela no forno, esquentou. Claro que o exercício aqui está sendo um pouco exagerado nesse comprimento total, mas aqui é para destacar. Pois a dilatação ela vai ser assim, algo muito milimétrico, assim, entendeu? Muito pouca. Então, na prática, a dilatação ela é imperceptível a olho nu. Ela causa vários problemas na engenharia, né? Mas ela é imperceptível a olho nu. Tá? Para a gente poder medir a dilatação de uma barra, a gente precisaria inclusive usar um aparelho chamado micrômetro, né? Tá certo? Porque ela vai ser medida basicamente em micrometros. Micrometros é 1 por 1 milhão de metro, para vocês terem uma noção. Aqui o exercício está exagerando um pouquinho, que é para chamar atenção. O ΔL é a minha dilatação. Então vamos lá, de volta. Peguei essa barra com comprimento inicial L0, coloquei ela no forno, ela sofreu aqui, ó, uma diferença de
temperatura, tá? E passou a ter todo esse comprimento final. Por exemplo, vamos supor que ela dilatou 10 centímetros. O meu ΔL aqui, ó, vai ser o 10 centímetros. Se ela tinha anteriormente ela tinha 2 metros, tudo isso aqui era 2 metros, e ela dilatou 10 centímetros, qual será o comprimento final dela? O comprimento final, que é o L, L é comprimento final, será 2 metros mais 10 centímetros, ou seja, 2,1 metros. Né? 2,1 metro vai ser o comprimento final. Certo? Então, o comprimento final, que é o L, é o comprimento após a dilatação térmica. Esta experiência mostra que a dilatação térmica ΔL é sofrida por uma barra homogênea. Por que homogênea? As ligas, né? A maioria dos metais são ligas, é mistura de vários metais, né? Dependendo da aplicação. Aqui, para facilitar, se eu falar que uma barra é de ferro, ela só tem ferro. Se eu falar que ela é de cobre, ela só tem cobre na sua estrutura. E assim por diante, que é para, né, facilitar um pouquinho o nosso exercício, tá? Então, vou destacar aqui a palavra homogênea. Homogênea quer dizer que é feito de um único material. Quando submetido a uma diferença de temperatura, ΔT, tem as seguintes características. Primeiro, a dilatação, ela é, o que quer dizer esse alfa mesmo aqui? Quer dizer, então eu vou destacar o alfa ali, ó. Quer dizer que ela é diretamente proporcional. Ou seja, quanto maior o comprimento inicial, maior é a dilatação. Isso é diretamente proporcional, tá? Então, obviamente, se eu for construir uma pontezinha de pedestre, só voltar aqui um pouquinho, e for construir uma ponte num viaduto, a fenda de dilatação da ponte do viaduto vai ser maior que a fenda de dilatação de uma pontezinha de pedestre. Porque se o viaduto tem uma extensão maior, o material dilata mais. E isso vai depender, consequentemente, de uma fenda de dilatação maior. A dilatação vai ser diretamente proporcional à variação da temperatura. Ou seja, quanto mais esquentar, mais dilata. Isso significa diretamente proporcional. E a dilatação, ela vai ser inversamente proporcional. Opa, aqui está errado, pessoal. Desculpem. Depois eu arrumo isso, tá? Mas a dilatação, ela não é inversamente proporcional. Ela é diretamente proporcional ao alfa. O que é o alfa? O alfa é o coeficiente de dilatação linear. Então, aqui é diretamente, beleza? Não é inversamente. Diretamente. Diretamente proporcional. Tá? Essa setinha também é daqui, ó. Desculpem, gente, fiz essa ontem à noite e fiz errado. Ah, não, perdão, daqui mesmo. Cadê a borrachinha? Vamos apagar isso aqui. Tum, tum. Viu que legal, dá para apagar. Ou seja, aqui está mostrando o seguinte, ó, que a dilatação é diretamente proporcional à variação da temperatura. Então, se eu aumento um pouquinho a minha temperatura, ó, a temperatura era θ, aumentei para Δθ, dilatou proporcional a θ. Se eu dupliquei a temperatura, por exemplo, o que acontece com a minha dilatação? Duplica também. Ali passei em cima, tinha um delta, tá? Então, e se eu triplicar a temperatura? Triplica a dilatação. Se eu quadruplicar a temperatura? Quadruplica a dilatação. Ou seja, a dilatação é diretamente proporcional ao intervalo de temperatura. Muito bem. Como é que nós vamos calcular a dilatação térmica? A dilatação térmica nós vamos calcular por essa fórmula aqui, ó. Então, como foi falado anteriormente, nós vamos pegar essa interpretação, tá? Desculpem. E vamos montar uma fórmula com ela. Ou seja, ΔL é igual a L0. Então, ΔL é a dilatação diretamente proporcional ao comprimento inicial. A dilatação ela é diretamente proporcional a ΔT, que é a variação de temperatura. Está aqui. Então, ambos no numerador.
E a dilatação é diretamente proporcional a alfa, que alfa, assim como alfa é o símbolo de diretamente proporcional, alfa para nós vai ser chamado de coeficiente de dilatação linear, que daqui a pouquinho eu vou falar melhor o que é isso, tá? Então, ΔL é diretamente proporcional a L0, ΔL é diretamente proporcional a alfa e ΔL é diretamente proporcional a ΔT. Essa é a fórmula da dilatação térmica. ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. É a mesma fórmula que é usada na engenharia para calcular a dilatação térmica. O que é o coeficiente de dilatação linear, o alfa? Gente, será que todos os materiais, se eu pegar uma barra de ferro, uma barra de cobre, uma barra de zinco, será que todas elas têm a mesma dilatação quando submetido à mesma variação de temperatura? O coeficiente de dilatação térmica vai me mostrar que a dilatação também depende do tipo de material. Por isso, o coeficiente de dilatação térmica, representado pela letra grega alfa, é uma característica do material que constitui o corpo, ou seja, se é de ferro, se é de zinco, se é de prata, se é de chumbo, se é de cobre, etc. Cada material tem um tipo de dilatação diferente do outro. Para a gente poder saber qual material dilata mais ou qual dilata menos, tá? Aí nós usamos uma tabelinha que eu já vou mostrar ali para frente. Eu posso calcular o alfa por essa fórmula aqui, ó. Gente, é a mesma fórmula da dilatação. Só que eu estou pegando o alfa, já que eu quero calcular o alfa, e isolando. Como que eu isolo o alfa? O L0 que está multiplicando passa dividindo o ΔL. O ΔT que também está multiplicando o alfa passa dividindo o ΔL. Então é a mesma fórmula, porém estou isolando o alfa agora. Ó. Já que eu quero calcular o alfa, estou isolando ele. Qual que é a unidade de medida do alfa? Aqui, por isso que eu errei ali atrás da apresentação. Então, eu estava pensando acho que nisso, no inverso aqui. Então, na verdade, a unidade do alfa no sistema internacional é o Kelvin, que é a temperatura. Mas a gente aqui vai fugir um pouquinho do sistema internacional. Tá? Então vai ser bastante comum nos exercícios comprimento em centímetro ou milímetro, tá? E consequentemente temperatura em graus Celsius. Nós vamos trabalhar principalmente com essa aqui, ó. 1 sobre grau Celsius, 1 barra grau Celsius, barra de divisão, tá? Então eu posso escrever como 1 sobre grau Celsius ou grau Celsius elevado a menos 1. Essa é a unidade que nós vamos usar nos exercícios. Como ele está mostrando aqui, inclusive. Certo? Tudo bem, gente? Exemplo. Esse valor aqui, ele é um valor obtido em laboratório, tá? Então, a tabela que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ela é obtida em laboratório também. Por exemplo, se o coeficiente de dilatação do aço, o alfa do aço, é 11 vezes 10 a menos 6, gente, o que é 11 vezes 10 a menos 6? Lembrando que tem uma vírgula aqui. Essa vírgula, como o expoente é negativo, vai andar para a esquerda 6 casas. Né? É 0,000011. Então, vamos lá. Se o coeficiente de dilatação do aço é 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, ou seja, tudo isso daqui, isto significa que uma barra de aço de 1 metro de comprimento se dilata 0,00011 metros ao variar a temperatura em 1 grau Celsius. Então, a cada 1 grau Celsius, uma barra de 1 metro de comprimento vai ter essa dilatação aqui. Se eu dobrar a temperatura para 2 graus Celsius, vezes 2, triplicar a temperatura, vezes 3, e assim por diante. A tabela a seguir mostra, então, o coeficiente de dilatação térmica linear, ou seja, o alfa, né, de algumas substâncias a 20 graus. Então, veja, cada material, aqui é uma tabelinha bem simples, mas ela é maior, a tabela é maior que isso, tá? Só didática mesmo. Repare que essa tabela ela não está organizada em ordem alfabética, e sim em ordem numérica. Vai dos materiais com menor alfa, com menor coeficiente, para os materiais que têm maior alfa, maior coeficiente. Ou seja, o que isso significa? Significa que quanto menor o coeficiente de dilatação, menor a dilatação. E quanto maior o alfa, maior a dilatação. Então, por exemplo, entre a porcelana e o vidro pirex, a porcelana dilata menos que o vidro pirex. Entre o vidro pirex e o vidro comum,
O vidro Pirex dilata menos. É por isso que a gente usa o vidro Pirex, ou Pyrex, não sei como que fala direito aí, para trabalhar com altas temperaturas do que o vidro comum. O vidro comum vai estilhaçar, né? Se eu fizer uma lasanha, colocar numa forma de vidro comum e pôr no forno, vai estilhaçar. Esse estilhaçar é porque o material dilatou demais durante o aquecimento. Por isso usar o vidro Pirex, que dilata bem menos, ó, cerca de 3 vezes menos, né? E aqui, ó, aço, ferro, cobre, latão, alumínio, chumbo. Olha que interessante. Embora todos sejam metais, todos sejam condutores térmicos, eles não têm a mesma dilatação. O chumbo dilata mais que o alumínio dilata mais que o latão e assim por diante, quando submetidos a uma mesma variação de temperatura. Claro, desde que tenham também o mesmo comprimento inicial. Então o alfa ele serve para isso, para me mostrar qual material dilata mais do que o outro. Então lembrando que o alfa e a dilatação o alfa e o coeficiente de dilatação são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o alfa, maior é a dilatação. Certo daqui, gente? Esse valor ele vai vir nos enunciados, tá? A menos que ele esteja pedindo para calcular o alfa de um determinado material, mas se não ele vem no enunciado. Então você não precisa decorar essa tabela, pelo amor de Deus, tá bom? Bom, vamos aqui para os exemplos, tá? Eu acho que são 3 exemplos. Exemplo número 1. Como que você vai trabalhar com esses exercícios? Uma barra possui comprimento de 100 metros. Gente, esse comprimento aqui é o comprimento antes da variação de temperatura. Então, esse é o comprimento inicial, o L0, na temperatura de 0 graus. Temperatura de 0 graus é a temperatura inicial. Se o coeficiente de dilatação linear do material que constitui a barra for de 4 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, então veja, ele está dando o coeficiente de dilatação do material. Qual o comprimento final dela na temperatura de 100 graus? 100 graus é a temperatura final. Resolução. Ele está dando aqui em ordem os resultados. Então, gente, é o seguinte. O meu programa aqui, em vez do delta, ele não reconheceu, ficou um quadradinho. Por favor, entendam esse quadradinho como o delta. A fórmula é ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, primeiramente, se eu quero saber qual é o comprimento final, eu tenho que calcular qual a dilatação. Certo? Então, aqui é a fórmula da dilatação. ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Bom, ΔL eu quero achar. Primeiramente, eu quero a dilatação. O comprimento inicial é 100. Vou substituir agora. O alfa é 4 vezes 10 a menos 6. E o ΔT, gente, variação de temperatura. Delta, lembra que o delta é variação. Final menos inicial. 100 menos 0 é 100. Beleza? Que é a variação de temperatura. Enfim, fazendo essa conta aqui, vai dar dilatação de 4 vezes 10 a menos 2. Bom, agora eu quero achar o comprimento final, que é o comprimento após a dilatação. Lembrando que o ΔL é igual a L menos L0, ou seja, delta é variação, final menos inicial. Portanto, ΔL é comprimento final menos comprimento inicial. 4 vezes 10 a menos 2 é 0,04. 0,04, tirando a notação, igual a L0 menos 100. Passa o menos 100 para lá, somando, vai ficar L, que é o comprimento final, ele já inverteu os membros aqui, 100, passou positivo, mais 0,04, ó, tá certo? 100 mais 0,04 vai dar 100,04 metros como comprimento final. Por isso, letra C. Exemplo 2. Em uma régua feita em alumínio, a distância de separação entre as marcações da escala milimétrica é 1 milímetro, a temperatura de 20 graus Celsius. Se a régua for utilizada em um ambiente cuja temperatura é 40 graus, ou seja, de 20 foi para 40, qual é a variação de temperatura? 20 graus. Qual o acréscimo que o milímetro da escala da régua, ou seja, a distância de separação, sofrerá se ela estiver em equilíbrio térmico com o ambiente? Então, pegando essa régua, aquecendo de 20 para 40, quanto que expandiu? Né? É como na fenda de dilatação. Veja, aqui ele está trazendo no dado do exercício o coeficiente de dilatação linear do alumínio, então ele tem que dar para você.
24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, ou ele vai dar no enunciado aqui, como foi o exercício anterior, ou ele vai trazer aqui uma observação do lado, dado alfa do material de tanto. Bom, as possíveis respostas estão aqui. Então, gente, aqui nós vamos calcular o acréscimo. O que é o acréscimo? É a dilatação, é o ΔL. Então, novamente, aquele mesmo probleminha. Em vez de delta, não reconheceu, ficou um quadradinho, tá? Mas entenda o quadradinho como delta. ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Vamos lá, então. Vou trabalhar em milímetro, ó. ΔL igual, que eu quero calcular o acréscimo. Falar acréscimo ou dilatação é a mesma coisa. L0, que é o comprimento inicial, é 1, vezes alfa, que é 24 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que vai dar 20 aqui dessa subtração, né? Bem, fazendo as contas, você vai chegar em 480 vezes 10 a menos 6. Ele só andou duas casas para a esquerda para deixar de acordo com a regra de notação. Mas aqui, gente, por ser uma questão aberta, eu já admitiria essa resposta. Ah, é que tem alternativas aqui do lado, né? Então, 480 vezes 10 a menos 6 milímetros, ou 4,8 vezes 10 a menos 4 milímetros, né? Letra E, certo? Repara que eu deixei em milímetro mesmo, não precisa ficar em metros, que é o sistema internacional. E por último aqui, vamos trabalhar, deixa eu só abrir aqui para nós, com um exercício gráfico também, que é bastante comum de acontecer. A figura abaixo representa o comprimento de uma barra metálica em função da sua temperatura. Gente, primeiramente vamos entender esse gráfico. Como o gráfico começa aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho um gráfico, primeiramente, de comprimento em centímetro pela temperatura em graus Celsius. Quando for trabalhar com gráfico, já falei isso em sala de aula, sempre olhe, em primeiro lugar, as variáveis do gráfico, né? Então, comprimento em função da temperatura. Parte de 100. 100 o quê? Centímetros. E a temperatura de 0 graus Celsius. Então, gente, esse 100 vai ser o comprimento inicial. E 0 vai ser a temperatura inicial. Eu estou pegando essa barra e estou esquentando ela de 0 a 50 graus. Então, pessoal, logo aqui eu vou ter uma variação de temperatura. De quanto vai ser essa variação de temperatura? 50 graus, né? 50 menos 0 é 50. E a barra, a 50 graus, ela passou a 100,2 centímetros. Esse é o comprimento final, o L. Portanto, se eu tenho aqui comprimento final e comprimento inicial, eu tenho a dilatação. Vou tentar escrever aqui. Quanto vai ser essa dilatação? De 100 a 100,2, dilatou-se 0,2 centímetros a dilatação. Então, veja, do gráfico, quanta informação eu tenho? Tenho o comprimento inicial, tenho a variação de temperatura, tenho o comprimento final e tenho a dilatação também, certo? Repare que eu nem fui para a pergunta ainda, vou agora. Primeiramente, então, fiz toda a interpretação do gráfico. A análise dos dados permite concluir que o coeficiente de dilatação linear do metal que constitui a barra é de quanto em graus Celsius a menos 1? Ou seja, o que ele está pedindo para calcular aqui? Ele quer que você calcule o alfa do material. Gente, então ele não deu, né? Repare que no enunciado ele não deu o alfa do material. Por quê? Porque é a pergunta nesse caso, certo? Então ele só não vai dar o alfa quando ele estiver perguntando o valor do alfa. E veja que ele quer em graus Celsius a menos 1, que não é o sistema internacional. Então vamos lá para os dados. Eu tenho a variação de temperatura, que é 50, eu tenho o comprimento inicial, que é 100 centímetros, eu tenho o comprimento final, que é 100,2 centímetros, e tenho que a dilatação, ΔL, é 0,2 centímetros. Jogando na fórmula, ΔL, mesma fórmula de sempre, ó, fórmula da dilatação. ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Só substituir. Aqui já vou fazer um pouco direto. ΔL é 0,2, né, que a gente fez aqui em cima, ó, onde eu estou pondo um pontinho. Igual L0 é 100, L0 é 100, né? 100 vezes o alfa, que é a minha incógnita, vezes ΔT, que já vai dar 50. 50 vezes 100, né, que aqui vai dar 50. 50 vezes 100,
5.000. Então, na linha de baixo vai ficar a seguinte equação. 0,2 igual a 5.000 vezes o alfa. Gente, como eu quero isolar o alfa, esse 5.000 passa dividindo. Vai ficar, cuidado aqui, tá, pessoal? Vai ficar 0,2 divididos por 5.000. Por que eu estou anotando aqui do lado? Nessa divisão a galera ainda se atrapalha e faz 5.000 por 0,2. Não, é 0,2 por 5.000, que vai dar 0,00004 ou 4 vezes 10 a menos 5. Façam a conta aí para vocês verem quanto que vai dar. Que vai dar esse 0,00004 graus Celsius a menos 1, que passando para a notação é esse resultado. Portanto, letra A é a alternativa correta. Gente, então é o seguinte, eu vou mandar agora uns exercícios lá para vocês fazerem, tá? Tentem fazer os exercícios e qualquer dúvida eu estou à disposição, beleza, pessoal? Vamos... Enfim, viram que é bastante matemática aqui além da teoria, então tem que fazer os exercícios para entender. Certo, gente? Brigadão, cuidem-se e estou à disposição para quaisquer dúvidas. Tchau, tchau, boa semana para vocês.